Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Vovô Nestor para mais um momento de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós fazemos todas as quintas-feiras, às 19h30, esse estudo pelo Facebook do Vovô Nestor e também aos domingos, às 8h30 da manhã, né? Então, para que nós possamos iniciar esse momento de reflexão do Evangelho, vamos fazer uma prece para que possamos nos elevar e nos ligar ao alto. Obrigada, Senhor Jesus, por aquilo que nos trouxe, os seus ensinamentos e sua vida quando esteve encarnado entre nós, ensinamentos de amor, de humildade, de fé, o perdão, a caridade, o bem ao próximo, a corrigenda de nossos próprios erros, na busca da construção do reino de Deus em nosso coração, em nossa alma. Fortalece-nos nesse momento, Senhor, para que possamos compreender as suas palavras, que são novamente revividas através dessa doutrina, nos chamando à reflexão, iluminando nossa consciência e aquecendo os nossos corações ao bem, à transformação moral que necessitamos praticar e vivenciar neste mundo. Agradecemos aos anjos guardiões, aos espíritos amigos que nos acompanham e nos guiam, nos amparam em nossa vida, na carne, bem como em todos os momentos em que estamos junto a eles durante o sono físico, relembrando as nossas tarefas, a nossa missão que planejamos quando reencarnamos neste momento. E agradeçamos a Deus, o nosso Pai, que nos criou espíritos, que nos concedeu a vida, e nos concede forças, saúde, família, tudo o que precisamos para continuarmos o nosso caminhar de progresso espiritual, de crescimento, de iluminação íntima, de regeneração. Obrigado, Senhor, que a nossa prece possa chegar até vós e assim a fazemos com humildade e devoção. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, feita a nossa prece, né? Só vamos dar um recadinho antes da gente iniciar, que é sobre os trabalhos que a gente faz no Centro Espírita Vovô Nestor, presencialmente, né? Nós temos os trabalhos de assistência espírita cristã, que acontecem aos domingos, às 9 horas da manhã, e também às terças-feiras, às 19 horas. Então, quem quiser vir até a nossa casa, que fica na rua Pedro Braga, 130, no Parque Itália, Campinas, nossas portas estão abertas a todos que quiserem participar com a gente dos trabalhos que são gratuitos. E também a gente faz cursos, né, para todos aqueles que querem começar a aprender, se aprofundar um pouco mais no estudo da doutrina espírita, tá bom? Também acontecem aos domingos, às 9 horas da manhã, e às quartas-feiras, às 20 horas, presencialmente, tá?
Então hoje a gente vai refletir aqui sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos, né? E a gente vai refletir do item 1 até o item 11. Né? Kardec confecciona, vamos dizer assim, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele coloca vários trechos, né, onde ele começa com uma fala de Jesus e depois ele faz uma explanação, né, sobre a ótica espírita daquele trecho, né, daquele tema, né. Então eu vou ler aqui só a primeira fala de Jesus para a gente poder se embasar, né, e ele coloca algumas das bem-aventuranças, né. Ele coloca: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, item 4, 6 e 10. E ele também coloca aqui: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Essa parte está em Lucas, né, capítulo 6, item 20 e 21. Então, começa aqui, né, o subtítulo seria Justiça das Aflições, né? E Kardec vem nos dizer que essas palavras de Jesus, né, elas nos mostram que felizes, né, aqueles que passam por dificuldades nos dias atuais, porque futuramente, né, serão saciados, né, nas injustiças que passaram hoje, na vida futura, né, em um momento futuro serão ressarcidos, né, no amor, na consolação, no bem, né. E essas palavras de Jesus, se a gente lê essas palavras, né, e a gente começa a refletir, né, como cristãos a gente começa a compreender que na vida futura nós teremos uma recompensa, né, se nós conseguirmos passar pelas aflições, pelas dificuldades, de forma a não nos revoltarmos, né, de forma a não murmurarmos, né, que nós vamos encontrar uma situação bem melhor se nós conseguirmos, né, trilhar a nosso caminhar na Terra sem cogitar de angariar bens materiais, né, e conseguirmos aceitar a nossa condição hoje, né? Lógico, nós vamos lutar para trabalhar, para conseguir o pão de cada dia, né? Mas que os bens materiais não sejam o objetivo maior da nossa vida, né? Que o objetivo maior da nossa vida seja efetivamente a gente purificar o nosso coração e nos tornar pessoas melhores, né? Mesmo que a gente viva de uma forma mais restrita, né? Que isso não seja uma desculpa para que nós não busquemos nos melhorar como pessoas, né? Mas isso em si, né? Essas palavras de Jesus, elas não explicam, né? O porquê muitas vezes a gente passa por essas aflições, né? O porquê, né? Ou para que a gente passa por essas aflições, né? Muitas vezes nos dizem, né, que a gente passa por essas aflições para a gente ter mais mérito, né? Para quando a gente adentrar o mundo espiritual, a gente adentrar ao reino celeste, né? Seja qual for a palavra, né? A eternidade, né? O reino dos céus, né? Que a gente tenha mérito de ter passado por tudo isso, né? Mas ainda assim não há uma explicação do para quê ou do porquê, né? O mais mérito não explica isso, né? E a doutrina espírita ela vem nos dizer, né, o porquê que a gente está, né, ou vem nos esclarecer o porquê nós passamos por essas aflições, né? E sempre há, né,
uma causa, né? Uma causa que gera um efeito, né? Então, se nós hoje, né, estamos passando por dificuldades na nossa vida, por aflições, né? Seja uma enfermidade, seja uma dificuldade financeira, seja um problema de relacionamento com algum familiar ou dentro da minha própria casa, um filho que está causando uma perturbação dentro do lar, ou um casamento dificultoso, né? Tudo isso, né? Todas essas aflições, essas vicissitudes, essas dificuldades são, em verdade, efeitos, né? São efeitos que têm uma causa, né? Algo originou isso, né? Algo originou essas aflições. Então, a doutrina espírita vem buscar remontar, né, as causas do porquê nós passamos por essas aflições na Terra, né? E ela basicamente nos diz, né? Kardec basicamente nos diz aqui que existem duas causas, né, que fazem nós passarmos pelas aflições, né? As causas atuais da nossa existência corpórea atual, né? Ou as causas anteriores a essa existência atual, né? São causas que vêm aí de existências passadas, né? De reencarnações passadas, né? Então, as causas atuais, né? Kardec nos coloca aqui que, na maioria das vezes, se nós, de forma humilde mesmo, né? Buscarmos olhar as dificuldades que a gente passa, né? E buscarmos olhar para trás, né? E ver, poxa, eu estou passando por isso, né? Mas por que eu estou passando por isso, né? A gente começar a avaliar, né? A olhar a nossa vida, os nossos atos, as nossas palavras, né? O que eu deixei de fazer ou o que eu fiz, né? A gente vai começar a perceber que muitas das consequências que a gente passa hoje, né? Elas são puramente o reflexo daquilo que eu fiz ou deixei de fazer, né? De bom ou de ruim, né? Então são consequências de causas atuais que o próprio homem, que eu mesmo, acabei plantando na minha vida, né? Por, por ignorância, ou por arrogância, ou por orgulho, né? Ou por egoísmo, ou por falta de tolerância, eu acabo criando situações, né? Que vão culminar num futuro próximo, né? Daqui 5 minutos, daqui uma semana, daqui 5 anos, vão culminar em situações difíceis, complicadas, né? Em aflições que eu vou passar, né? Mas se eu olhar lá para trás, poxa, fui eu mesmo que causei esses males, né? Que eu estou passando hoje, né? Essa é uma das causas atuais, são as causas atuais que são pela própria imprevidência do homem, né? Kardec coloca aqui quantos pais são infelizes com os filhos, né? Por não terem combatido as más tendências dos filhos desde o começo, né? Desde que quando a criança nasce, começa a apresentar as suas primeiras tendências, né? Mostrar a sua personalidade, né? E começam a fazer coisas que se os pais parassem e falassem, poxa, peraí, isso aí não está certo, começassem a buscar corrigir os filhos desde pequenos, né? Com certeza se evitaria uma grande parte dos males, né? Mas não exercendo um papel de educadores, né? Não corrigindo esses hábitos ruins dos filhos, né? Muitas vezes, depois que os filhos crescem um pouco mais, né? Ou até adentram a faixa da adolescência, viram um mal muito, muito ruim, né? Que já fica muito difícil de se combater, né? Diferente se o pai e a mãe tivessem combatido lá desde o início, né? Então, quantos pais encontram uma infelicidade nos filhos por causa que foram omissos, né? Quantos corações estão feridos, né? Pelas vicissitudes, né? As decepções da vida, né? Porque, por exemplo, se casaram não pelo amor, mas por um interesse, né? Por um interesse financeiro, por um interesse de família, né?
E depois lá na frente, mais um pouco, se vem num casamento completamente infeliz, né? Porque agiram de forma errada no passado, né? E esse erro acabou se avolumando e se explode depois num casamento infeliz, né? Então, assim, ele fala, né, que na maioria das vezes, né, o próprio homem é o artífice dos seus males, né? Mas não querendo, né, não querendo ser humilde para reconhecer seus próprios erros, né? Acaba colocando a culpa em Deus, acaba colocando a culpa na sorte, porque ele não tem sorte, os outros têm sorte, ele não tem, né? Ou eu não tenho sorte, todo mundo tem, eu sou o patinho feio, né? Ou colocando a culpa no governo, ou colocando a culpa em diversas, exteriorizando a culpa para terceiros, né? Sem reconhecer que às vezes, que a maioria das vezes a culpa é nossa mesmo, né? Essa é uma das fontes, né? As causas da vida presente, né? Mas aí a gente começa a perceber muitas vezes que a gente passa por problemas, né? Que a gente busca voltar ao passado e mesmo assim a gente não encontra, né, uma falha nossa, né? Por exemplo, uma criança também, ou um exemplo simples, né? Uma criança que nasce com uma deformidade, né? Nasce com algum problema de saúde, né? Já, né, desde a gestação, já nasce com um problema, né? O que ela fez de mal, né, para ter nascido daquela forma, né? Enquanto o mesmo pai, a mesma mãe tem um outro filho que nasce saudável, né? A gente vai culpar Deus? Ah, Deus é injusto porque uma criança nasceu doente, enferma, né, deficiente, a outra não, a outra nasceu sadia, saudável, né, não tem problema nenhum. O mesmo pai, a mesma mãe, a mesma casa, né? Ah, alguém tem um problema de relacionamento com, sei lá, com o pai. O pai não gosta da criança. A criança não fez nada, já nasceu, o pai já não gosta, né? Por que com isso acontece, né? O que a criança fez para o pai para ele não gostar, né? Ou a mãe, né? Ou o próprio filho nasce e depois de um tempo não gosta do pai, não gosta da mãe, não gosta de um avô, não gosta de uma avó, né? Tem problemas muitas vezes que a gente passa e que a gente não encontra uma causa na vida presente, né? E aí a doutrina espírita vem nos dizer que essa causa ela está em vidas precedentes, né? Ela está em reencarnações passadas, né? Muitas vezes aquela criança que nasce enferma hoje, né, essa reencarnação, é porque ela fez alguma coisa na vida passada, né? Que a levou a que culminou com que na vida presente, né, ou na existência, na próxima existência, ela ficasse doente. Por exemplo, vamos pensar, né, que na minha vida passada eu fui um alcoólatra, né? Fui um alcoólatra, bebia muita bebida alcoólica, né? E fui, né, desgastando meu organismo, né? Fui ali prejudicando o meu estômago, o meu fígado, toda a minha região gástrica, né? E acabei, logicamente, falecendo, né? Meu corpo faleceu naquela vida passada e eu voltei ao plano espiritual com todo o meu organismo, né? O meu invólucro perispiritual, né? Meu corpo espiritual prejudicado, né? E aí eu tenho que continuar o meu progresso, né, espiritual. E para isso, muitas vezes eu preciso reencarnar. Só que na hora que eu vou reencarnar para uma próxima existência, o meu corpo espiritual está prejudicado, porque eu abusei do álcool da minha vida passada. E aí eu, ao reencarnar, ao tomar novamente a carne, ao adentrar, né, no útero materno e começar a formação de um novo corpo, né,
o meu corpo espiritual, que é a base que vai modelar o meu corpo físico, ele está prejudicado e acaba que o meu corpo físico dá uma malformação, né? Dá uma malformação. Então, às vezes nascem crianças já, às vezes com câncer no estômago, não sabe nem porquê, né? Porque isso pode ter sido ocasionado por uma vida passada, né? Então Deus, ele não está sendo injusto, né? Que aquela criança nasceu doente. Ou depois de, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos aparece um câncer numa pessoa que teve uma vida super saudável, comia tudo de bom, não fumava, não bebia, não fazia nada e tem um câncer, né? Por quê? Porque aquilo ali já está impregnado no corpo espiritual e acaba estourando em algum momento, né? Qual foi a causa? A causa foi passada, foi da vida passada, né? Deus não foi injusto com aquela pessoa, não foi injusto com aquela criança, né? Que nasceu doente e a outra não nasceu. Simplesmente é um processo, né, de consequência da própria pessoa, né? Que muitas vezes aquele mal que ela fez na vida passada, ela não conseguiu pagar, né, os seus erros na vida passada e acaba esse erro, esse mal acaba transbordando para uma próxima existência, né? Então existem coisas que a gente passa que se a gente não consegue encontrar uma explicação, né, é porque essa explicação está numa vida passada e muitas vezes a gente não lembra, né? A maioria das vezes, 99,9% das vezes a gente não lembra do que a gente fez na vida passada, né? E às vezes a gente acaba caindo aí num processo de ficar se questionando e se perguntando: poxa, por que eu estou passando por isso? Ah, por que eu estou sofrendo? Eu eu faço tudo correto, eu não prejudico ninguém, mesmo assim me prejudicam. Ah, eu faço tudo certo e para mim nada dá certo, né? Porque muitas vezes as consequências vêm de uma existência passada e a gente está precisando agora se passar muitas vezes por essas vicissitudes para buscar corrigir o nosso caminhar, né? A nossa existência. Que bom que se hoje a gente busca fazer tudo correto, né? Isso já é um progresso espiritual que a gente está tendo, né? A gente está buscando se melhorar e buscar acertar e fazer uma boa plantação na minha vida, né? Isso vai ter repercussões daqui para frente, no futuro próximo, né? Mas a gente ainda muitas vezes passa no agora, no presente, tendo repercussões do nosso passado, né? De vidas passadas. Então a gente precisaria, né, compreender, né? Compreender que os males que a gente passa na vida, né, as dificuldades, as aflições, elas não vêm por acaso, né? E nem são uma punição de Deus, né? Um castigo, né? Para a gente sofrer, né? Deus, entendo que Deus ele queira sempre o nosso bem, né? Como um pai amoroso, né? Que quer nos corrigir muitas vezes dos erros, né? Dos caminhos errados que a gente tomou, né? E quanto mais a gente se desvia, né? Mais Deus tem que ser enérgico com a gente para nos fazer voltar ao caminho certo, né? Então muitas vezes a gente acaba sofrendo repercussões da própria lei divina que a gente acabou infringindo no passado, né? Deus, ele, ao constituir o universo, né? Ao criar os espíritos, ele também colocou leis para reger o universo, né? Para reger a evolução dos espíritos, né? Se a gente infringe essas leis, né? A gente acaba virando um devedor, né? Alguém que infringe a lei acaba sendo, entre aspas, comete um crime, né? Comete um atentado, né? E ao cometer um crime contra a lei divina, né? Ao infringir essa lei, a gente vai ter que reparar nosso erro, né? E às vezes, para reparar o erro, a gente precisa passar pelas situações difíceis que vão nos fazer exercer toda a nossa capacidade intelectual e toda a nossa capacidade emocional,
que vão nos fazer muitas vezes passar por situações de sentir na pele, né? Às vezes o mal que eu causei para uma outra pessoa, né? Às vezes o mal que eu causei para mim mesmo. E assim eu vou aprender, falar, poxa, eu estou passando agora por essa situação, nunca mais vou fazer isso, né? Porque olha como eu estou sofrendo, né? Então a gente acaba às vezes se freando de muitos males que a gente estava cometendo no passado e não vai cometer mais, porque a gente está vendo o quanto isso é doloroso para a gente mesmo, né? E aí tem a questão, né, do esquecimento do passado, né? O esquecimento do passado, assim, por que que a gente esquece o passado, né? Ah, seria muito mais fácil se eu lembrasse o que eu fiz e assim eu entenderia o que está acontecendo comigo e saberia o que, que eu preciso fazer, né? Ah, parece que eu estou nessa vida, não sei o que eu tenho que fazer, não lembro de nada, né? O esquecimento do passado, né? Agora a gente tem que entender que Deus, ele é um Deus de bondade, né? Se ele colocou o esquecimento do passado para que a gente possa ter existências, né, novas existências, novas reencarnações, sem recordar o que a gente fez numa existência passada, né? Ele fez isso por um propósito, né? E é um propósito bom, né? É um propósito benéfico para a gente. Se a gente começar a pensar, né? Poxa, imagina que na existência passada, eu prejudiquei uma pessoa. Né? Eu prejudiquei uma pessoa e, sei lá, né? Deixei ela na rua da amargura, né? Porque eu fui egoísta, porque eu fui intolerante, né? E aí eu chego no mundo espiritual, né? E aquele ato que eu cometi de ter prejudicado aquela pessoa, de ter muitas vezes agido por vingança, né? Eu chego no mundo espiritual e aquilo pesa na minha mente, na minha consciência, no meu coração de uma forma tão grande de que eu entro no mundo espiritual em perturbação. Eu tô lá, né? Desencarnei e tô lá no mundo espiritual sofrendo em perturbação, lembrando do meu ato falho, né? De prejudicar alguém. E aí eu falo, Deus, por favor, pelo amor de Deus, né? Eu preciso me livrar dessa dor, me livrar desse sofrimento, né? E Deus, na sua bondade, fala assim, ok, né? Agora você vai reencarnar, né? Vamos colocar um pano, né? Um véu para que você não lembre mais desse seu ato falho, né? Para que você possa ter um recomeço, né? E essa pessoa que você prejudicou vai vir agora como seu filho. Você vai ter a obrigação, o dever de cuidar dele, de amar, de dar toda a sustentação para que ele possa se reerguer também, para que ele possa reencontrar o equilíbrio dele e vocês juntos vão reconstruir um novo caminhar, né? Então eu não lembro daquilo que eu fiz, ele não lembra também, como meu filho, né? Isso é um benefício de Deus, né? Mas a gente está vivendo e está passando por dificuldades. Eu, meu filho, né? Estamos passando por dificuldades, né? Muitas vezes, né? Agora imagina se meu filho, essa pessoa que eu prejudiquei na vida passada, lembra, né? Começa a lembrar da vida passada e começa a lembrar de que eu prejudiquei ele. Que eu fui um carrasco para com ele. Pode ser que aquela condição de união, né, que foi planejada nessa existência, né? Mesmo que uma existência difícil, né, mas planejada uma condição de união, de refazimento, de restabelecimento da harmonia, né? Se ele começar a lembrar, pode ser que todo esse planejamento vá por água abaixo, né? Ele pode, ao invés de cultivar, de ser cultivado o amor, né? O bem-querer entre um pai e um filho, pode ser que ele comece a cultivar o ódio, a vingança, de querer, né, me prejudicar agora, né, porque eu o prejudiquei, né. Então a gente às vezes pensa, né, que seria bom eu lembrar, né, mas se a gente, né, tá numa escala evolutiva, né, e cada existência que eu tenho é como se eu subisse num degrauzinho, né,
que eu estivesse mais próximo de Deus, mais próximo da purificação, mais próximo de ser um espírito perfeito, se eu começar a lembrar minhas existências passadas, é muito provável que eu vou lembrar cada vez existências anteriores, cada vez coisas piores que eu fiz. Então, se Deus não deixa a gente lembrar das coisas que a gente viveu na vida passada, é realmente por um motivo muito importante e muito benéfico, para que a gente mesmo não entre em condições de perturbação na nossa existência presente. E a gente consiga exercer, né, o nosso planejamento encarnatório da melhor maneira, sem lembrar, né, claramente daquilo que a gente fez, né? Porque está escrito no Evangelho aqui que a gente pode até não lembrar dos fatos, dos detalhes, mas se a gente começar a se observar e ver, né, aonde estão meus atos falhos, né, aonde está as minhas falhas comportamentais, de personalidade, eu vou saber, né, o que mais ou menos eu fui no passado, né? Se eu começar a perscrutar meu pensamento, né, na hora que eu tenho um desentendimento com alguém, né? Às vezes o que vem na minha mente? É vontade de dar uma porrada nessa pessoa, né? Ao invés de falar, não, olha, não, desculpa, vamos procurar se estabelecer aqui uma condição de melhorar, né? Mas na minha mente lá vem aquela vontade de ser agressivo, né? Por quê? Porque eu trago isso do passado, né? Eu trago isso. A minha existência passada, muito provavelmente eu fui uma pessoa muito agressiva. E aquilo explode na minha mente e eu tenho que me controlar para não deixar que aquela tendência que eu trago do passado venha à tona, né? Então a gente começa a se observar e perceber quem a gente foi, né? E às vezes começa a perceber por que às vezes eu estou passando por isso, né? Por uma aflição ou outra, né? Porque a gente, como a gente não foi santo, né? Não foi santo, a gente não é santo, né? E para ser santo, né? A gente vai precisar se transformar muito, né? Fazer aquela reforma íntima no nosso coração, na nossa mente, né? Buscar extrair, retirar, né, aquilo que é prejudicial, né, para que a gente possa ter uma conduta realmente benéfica para com a gente mesmo e para com o próximo, através do amor, através da caridade, através do bem-querer, do perdão, da indulgência, da misericórdia, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Se a gente começar a aplicar, né, esses ensinamentos de Jesus na nossa vida, a gente com certeza vai conseguir passar por essas aflições, né? Mesmo sem lembrar, né? Mas a gente vai conseguir passar pelas aflições de uma forma muito mais leve, né? Muito mais suave. E muitas vezes essas aflições, né? Elas não vão nem nos incomodar, né? Ao ponto de nos fazer cair, né? Pelo contrário, a gente vai compreender que se a gente está passando por aquilo, que é porque a gente precisa passar por aquilo, né? E que aquilo seja um degrau para eu ir adiante na minha elevação espiritual. Então é isso. Esse foi o estudo do Evangelho dessa noite. Agradeço a presença de todos, né, que acompanharam aqui comigo, o Sueli, que mandou mensagem, e que a gente possa se fortalecer no Evangelho, né, para que a gente possa continuar a nossa caminhada aí evolutiva, nos tornando pessoas melhores. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, né, agradecendo a Deus novamente por esse momento de reflexão, a espiritualidade amiga, rogando que ela esteja em nossa casa, que nos abençoe a todos os nossos familiares que convivem conosco, que nós possamos abrir também o nosso coração para doarmos bons fluidos, bons sentimentos de paz e de amor a todo o nosso planeta Terra, a todos os nossos irmãos. Rogando a Jesus que derrame sobre nós uma chuva de bênçãos e que nos faça ter mais forças durante essa nossa caminhada. Graças a Deus que assim seja. Obrigado a todos e que possamos nos encontrar novamente num próximo momento de estudo do Evangelho. Uma boa semana a todos. Tchau, tchau.